Bem, pessoal, iniciando aí, tá? Nós estamos vendo pânico. Pânico, ele entra nos transtornos de ansiedade, tá? E daí, como a gente já pontuou algumas vezes, né, quando a gente estava nos outros transtornos, o transtorno de pânico, ele não tem uma causa, tá? Por ele estar dentro dos transtornos de ansiedade, então o paciente ele está sempre com ansiedade patológica, né? Que a gente já conversou, que é quando ele está sempre com fatores estressores, com tensões, com dores musculares, então ele está sempre com aquelas ansiedades, com a ansiedade constante, tá? Para que ele desencadeie uma crise de pânico, ele pode estar no meio da multidão, ele pode estar sozinho, ele pode estar entre pessoas conhecidas, e daí ele apresentar uma crise, tá? Não existe um fator causal, como a gente viu nas fobias, que nas fobias nós vimos que tem que ter um objeto, ou um lugar, ou uma pessoa, né, ou um animal, que seja o fator do medo, tá? No pânico não existe esse fator. Então, aqui, a gente vê que o pânico é um distúrbio de transtorno de ansiedade, no qual ocorrem crises inesperadas de desespero e medo intenso, de que alguma coisa ruim aconteça, mesmo que não haja motivo algum para isso ou sinais de perigo iminente, tá? Então, aquilo que a gente viu, não há um perigo, né? Não há um objeto, não há um animal, não há um lugar, a pessoa apenas está em constante crise de ansiedade, tá? E daí ela desenvolve um medo mais intenso, onde ela vai apresentar as respostas, o corpo vai apresentar as respostas a esse medo, tá? Como um sistema de defesa. Só que ele não tem do que se defender, tá? Ele na realidade, vai se defender de um medo criado pela mente, tá? E de um medo que não se sabe o porquê. O paciente ele não explica o porquê, tá? De que esse medo. Quem sofre transtorno de pânico sofre crises de medo aguda de modo recorrente e inesperado. Assim, as crises são seguidas de preocupação de ter novos ataques, e com as consequências desses ataques, seja dificultando a rotina do seu dia a dia, seja por medo de perder o controle, enlouquecer ou ter um ataque no coração, tá? Então, veja que, como a gente já havia falado, né, não há uma causa. Porém, o paciente que apresenta crises, no início essas crises, elas são recorrentes, tá? Com o tratamento, essas crises vão tomando espaços, né, tempos maiores entre uma crise e outra, e muitas vezes o paciente passa muito tempo sem apresentar uma crise. E isso quando ele já está entrando aí no período de manutenção, de estabilidade, de manutenção e estabilidade, tá? Então, devido a essa recorrência no início, o paciente ele aumenta o seu estado de ansiedade porque ele tem medo de apresentar uma nova crise, tá? Daí, muitas vezes, ele se isola, a questão do isolamento social, tá? Não é uma característica da doença, na realidade, é o medo dele de ter crises em locais estranhos, tá? Em locais que ele não se sinta seguro, em locais que as pessoas não vão socorrer. De acordo com a epidemiologia, nós temos aí que o transtorno de pânico, ele atinge 1,5% a 3% da população geral, tá? As mulheres são 2 a 3 vezes mais acometidas que os homens, tá? Entre a questão do fator social identificado, que é a história recente de divórcio ou separação, isso aí pode ser um fator de risco, tá? Que na realidade entra também, como em todas as causas, né, em todos os transtornos, mas na frente nós vamos ver as causas, tá, do pânico, mas ele adentra aí como fator de risco. Na realidade, para alteração do psicológico, né? A questão da ansiedade, por estar passando por um processo de separação, a questão de alguns medos que isso pode trazer, tá?
para a mulher, para o homem, para o casal em si, certo? Mais comum na idade adulto-jovem, iniciando por volta dos 20 anos, e tem sido subdiagnosticado em crianças e adolescentes, tá? Por que tem sido subdiagnosticado em crianças e adolescentes? Porque, na realidade, eles vão descartando as hipóteses, né, de outros diagnósticos. Então, entra aí o tratamento dessa criança, como a hipótese diagnóstica dessa criança, como ansiedade, e daí tentam-se tratar a ansiedade dessa criança, né? A questão do adolescente também entra na questão de, primeiro, ser visto como transtorno de ansiedade, daí, se esse adolescente, né, começar a apresentar, assim como a criança, começar a apresentar crises recorrentes, tá, com relação ao pânico, aí vem o diagnóstico de pânico, tá? Mas na criança e no adolescente, como essas crises elas não são tão recorrentes, então a primeira hipótese diagnóstica é um transtorno de ansiedade generalizada. Com o passar dos tempos, se essa ansiedade não minimiza e essa criança ou adolescente começa a ter crises em pouco tempo, uma da outra, aí vem a hipótese diagnóstica de pânico, tá? Então, essa questão da subnotificação, o subdiagnóstico, né, não é que a criança ela não seja, né, a criança e o adolescente não é que eles não sejam tratados, tá? Na realidade, tenda-se outros diagnósticos. Os fatores de risco aí para o pânico, nós temos situações de estresse extremo, morte ou adoecimento de uma pessoa próxima, mudanças radicais ocorridas na vida, histórico de abuso sexual durante a infância, experiências traumáticas como acidente, tá? Então, pessoal, em suma, esses fatores de risco, ele vem a trabalhar tudo aquilo que faz com que o paciente, né, a pessoa em si, desencadeie ansiedade, tá? Você veja que todos esses fatores aí, né, o estresse extremo, morte, a mudança, né, de vida, você muitas vezes vai para um local, você vai para outro emprego, né, e daí você vai apresentando crises de ansiedade. Então, vai adentrar nisso, né, a questão do controle, tá? Aí a gente vem também com relação aos determinantes, tá? Que entra aí como fator causal. Os determinantes físicos ou biológicos, os determinantes ambientais e os determinantes psicológicos. Onde, para quem tem predisposição, tá? Junta-se aos fatores de risco, então elas podem aí desenvolver o pânico com mais facilidade, certo? Então, veja que a junção não é só a questão de se ter esses fatores de risco, estar expostos à ansiedade, tá? Que a pessoa vai desenvolver o pânico. Tem que ter a junção aí dos fatores determinantes, tá? Porque vocês vejam que muitos de nós passamos por fatores estressantes. A questão do controle psicológico, né, como causa aí, como fator causal, isso muitas vezes determina, né, a minha força psicológica de superar determinados extremos, de superar determinadas mudanças, tá? De superar determinados traumas, ok? Com relação às causas, são desconhecidas, embora a ciência acredite que alguns conjunto de fatores pode desencadear o transtorno, como a questão genética, a mudança na forma como o cérebro funciona e como reage a determinadas situações, né? Isso aí a gente já viu, que a genética, ela não trabalha 100% nessa questão causal, tá? Mas existe a questão da predisposição para que essas pessoas, né, que sofreram, né, que a mãe sofreu durante o período gestacional, que elas vieram, né, com
com esses fatores, que elas nasceram já com esses fatores predisponentes, tá? Ou que elas, os pais, né, de primeiro grau, pai ou a mãe, apresenta transtorno de pânico, então ela tem a predisposição maior. Tem a questão das causas biológicas, que entra aí os sistemas neurotransmissores, a noradrenalina e a serotonina, que trabalham aí muito na questão dessas alterações do humor, tá? E nas alterações do comportamento. Estudos de imagens cerebrais têm implicado uma patologia nos lobos temporais do hipocampo, que na realidade, como nós vimos em todos os transtornos mentais, essa mudança é na região frontal, tá? O pânico tem aí na região também uma alteração na região temporal com relação aos neurotransmissores, e a gente vai ver que a esquizofrenia, ela atinge todo o cérebro, tá? Estudos genéticos apontam que 4 a 6 vezes maior o risco de transmissão para os parentes de primeiro grau, né? Questão da predisposição, como a gente trabalhou nos determinantes. Tá? E as causas psicossociais, né? A teoria cognitivo-comportamental, onde a ansiedade é uma resposta apreendida pela modelagem do comportamento parental ou pelo processo de condicionamento clássico. Entra aí, pessoal, a questão de muitas pessoas necessitarem fazer terapia para que elas consigam enfrentar determinadas situações, como aquelas dos fatores de risco que nós vimos, né? Tem pessoas que não conseguem se adaptar ao novo, e daí, como elas precisam se adaptar ao novo, daí a necessidade de se fazer terapia, tá? Esses dias, né, isso adentra aí a questão de se adaptar ao novo. Eu não sei se vocês viram aí nas redes sociais, Bruna Marquezine, né, que ela está namorando com Enzo Celulari, não sei se vocês viram essa notícia aí, que ela precisou fazer terapia para o novo relacionamento, para entender, para poder vivenciar um novo relacionamento que ela estava tendo, que era um relacionamento calmo. Laís viu? Pronto. Então, veja, tá? A necessidade de um relacionamento traumático que ela teve aí com o Neymar, né? Então, ela estava adaptada, né, a esse relacionamento desestruturado, tá? Então, ela precisou fazer terapia para agora enfrentar um relacionamento estável, seguro, calmo, pacato, né? Então, isso aí é meio... Exatamente, Laís. Isso aí fica até meio engraçado, porque quando eu li a primeira vez, eu achei que ela estava achando que o namoro estava muito, muito morgado, mas que ela preferia até a agitação de Neymar aí, mas... Tá certo, pessoal? Imagine, né, como a terapia entra em todas as situações, né? É necessário, tá? Principalmente quando a gente vê que o nosso psicológico não está pronto para enfrentar determinadas mudanças, né? Como aí Bruna Marquezine, como mudanças, né, no ambiente de trabalho, como mudanças de um local para o outro, né? Muitas vezes o adolescente, a família precisa mudar de uma cidade para outra, né? E vem todo aquele sofrimento do adolescente, da criança, deixar seus amigos e tal, né? Então, muitas vezes, para se adaptar ao novo ambiente, eles precisam de terapia, tá? Quando a gente perde alguém muito próximo e a gente não consegue, né, sozinho superar essa perda, então, a questão da terapia, tá? Então, essas causas, elas entram aí como fatores, né, psicossociais, para juntar-se aos fatores de risco que nós vivemos em estresse, né, para a pessoa poder vir a desenvolver aí o pânico. E a teoria psicanalítica, que é a defesa mal sucedida contra impulsos ansiogênicos. É a questão de eu trabalho para buscar o que está no inconsciente, né, no meu inconsciente, através de um psicanalista, tá? Mas mesmo assim, eu não consigo trabalhar os meus traumas, tá?
eu preciso de uma terapia, tá? A partir dos traumas que eu não entendo, eu começo a ter medos no meu inconsciente, e daí eu tenho sucessivas crises de pânico, tá? Que aí é o começo realmente do transtorno, onde muitas vezes as pessoas, elas não sabem, elas não entendem a causa, tá? O fator causal, o fator precipitante, o que a faz ter esses medos. E é isso, né, é a questão do diagnóstico do pânico mesmo, é que o paciente ele não sabe relatar a causa desse medo. A sintomatologia, ela entra aqui, tá? No sentido de, primeiro, nós temos as respostas do nosso corpo, tá? E vem a questão, é a mistura, né, das respostas do nosso corpo e do que a nossa mente vai processar, para que a crise, ela venha acontecer, tá? Então, é a presença de quê? Calafrios, uma pressão na cabeça, tremor, fraqueza nas pernas, que é a fadiga, dores no peito e desconforto, sensação de perigo iminente, medo de perder o controle, medo da morte ou de uma tragédia iminente, sensação de estar fora da realidade, sensação de estar com a garganta fechando, tá? Então, veja, pessoal, todas essas sensações e esses medos, né, que atingem aí a questão de perder o controle, a questão do perigo, que ele não sabe descrever o que, as dores no peito. Então, o paciente ele tem a sensação de morte, tá? Ele descreve durante as crises a sensação de um ataque, tá? De um infarto mesmo, de estar realmente com a sensação de que ele vai morrer. E daí, nesse processo, né, da crise, aí que o medo ele se torna mais intenso. Tá? Então, vocês têm aqui as figurinhas, né? Além disso, o paciente, ele pode apresentar, durante a crise, ele pode apresentar algumas alucinações, tá? E ele também pode, durante a crise, não lembrar, né? Ficar fora da realidade, não reconhecer as pessoas, não reconhecer o local, o que tende a aumentar ainda mais o seu medo. Tá? Então, realmente, o psicológico, ele vai trabalhar muito nessa questão, tá? Do paciente realmente estranhar tudo ao seu redor, tá? Além dessa sensação de morte, que é o que mais, né, sufoca e dá medo ao paciente durante a crise, tá? Então, veja que a crise, ela já começa com medo, do nada, tá? Não se sabe o porquê desse medo. A crise, ela aumenta porque o medo, ele vem a aumentar devido à dor, tá? Então, vem a questão do medo de morrer, certo? E o paciente, ele descreve muito bem essa questão dessa sensação de morte. Por isso, pessoal, que fica muito subdiagnosticado nas crianças. Por quê? Porque a criança, ela não sabe descrever muitas vezes esse medo, né? Desculpe. Ela não sabe descrever muitas vezes essa dor, né? Essa sensação de morte, tá? Então, daí a questão de se levar primeiro para outros diagnósticos e, por último, ver aí a questão de um transtorno de pânico, tá? Então, muitas vezes ser diagnosticado, né? Hipótese diagnóstica aí ser transtorno de ansiedade, ok? No diagnóstico, nós temos aí que é feito exames físicos e avaliação psiquiátrica, é avaliado os sintomas, situação que podem ter desencadeado intenso estresse, medos e preocupações, e se há abuso de substâncias, tá? Por que a questão do abuso de substâncias? Porque a gente sabe, né, que os pacientes que fazem uso de psicotrópicos, eles não podem fazer uso de álcool e outras drogas, tá? Porque, principalmente os que fazem uso de ansiolíticos, eles tendem a poder ter um coma alcoólico, um coma medicamentoso,
tá? Devido à ingestão de psicotrópicos mais álcool e outras drogas, ok? Quando a gente for ver psicofarmacologia, nós vamos ver isso bem direitinho. Recomenda-se que a primeira avaliação psiquiátrica seja acompanhada por uma pessoa de confiança do paciente e que tenha presenciado as crises para que possa auxiliar no relato e explicação do caso, tá? Porque aqui é importante a companhia, né? Primeiro, nós já vimos que para ser um paciente com transtorno mental, né, que vai para uma consulta, ele precisa sempre ser acompanhado, né, para que o acompanhante possa descrever, né, os sintomas do paciente, tá? No caso da crise do pânico, né, como ele pode, durante a crise, apresentar desrealização, que é quando muitas vezes ele não reconhece o local, não reconhece as pessoas, então o acompanhante vai descrever como é essa crise. Aí entrou em coma, foi, Laís? Nós vamos ver que, principalmente, pessoal, os ansiolíticos aí, que como eles trabalham na questão... Faleceu? Ah, que triste. Como eles trabalham na questão do relaxamento muscular, na questão do sono, na questão da perda da vigília, tá? Então, quando se junta com o álcool, que também faz tudo isso, tá? Então, realmente, o paciente pode entrar em coma, ok? O diagnóstico, pessoal, é importante a questão da descrição do ataque de pânico, tá? Um período distinto de intenso temor ou desconforto, no qual 4 ou mais dos seguintes sintomas desenvolveram-se abruptamente e alcançaram um pico em 10 minutos, tá? Então, ó, veja que alguns desses sintomas, porque é que muitas vezes o paciente com pânico, ele consegue sentir que vai ter uma crise, porque ele já está em ansiedade, tá? Então, o psicológico dele já está em sinal de alerta sempre, devido à ansiedade patológica que ele sempre vai apresentar. Daí, quando o paciente, tá? Ele começa a se sentir dispneico, tá? A sentir um pouco perdido, a ter uma perda, assim, de memória, no sentido de onde eu estou, tá? Então, ele está iniciando uma crise de pânico, tá? Então, muitas vezes, o próprio paciente, ele sente que ele vai sentir isso, tá? Desculpa, ele sente que ele vai desencadear a crise porque ele já está apresentando esses sintomas, tá? Então, para uma crise, para um ataque, que é uma crise de pânico, realmente acontecer, o paciente ele vai iniciar com 4 desses sintomas, ou mais. Palpitações ou ritmo cardíaco acelerado, sudorese, tremores ou abalos, sensação de falta de ar, ou sufocamento, sensações de asfixia e dor ou desconforto torácico, tá? Ele já descreve muitas vezes que estou infartando. E, como ele sabe, né, que são sintomas da crise, ele já vai saber que ele vai entrar em crise, tá? Que ele vai apresentar uma crise. Além disso, pode apresentar náuseas ou desconforto abdominal, sensação de tontura, tá? Instabilidade, vertigem ou desmaio, desrealização e despersonalização. Só relembrando para vocês essa questão, desrealização é quando o paciente ele não reconhece a si mesmo. Desculpe. Desrealização é quando o paciente não conhece as pessoas que estão à sua volta e o ambiente em que ele está. Desrealização. Não conhece a realidade, tá? Despersonalização vem da pessoa. Então, o paciente muitas vezes não reconhece ele mesmo, ok? Então, o paciente ele pode apresentar desrealização ou despersonalização, mas é mais visto a desrealização, tá? Medo de perder o controle ou enlouquecer, medo de morrer e calafrios e ondas de calor. Essa questão do medo de perder o controle
faz com que esse paciente aumente suas ansiedades. E daí aumentem as crises. Tá? Por quê? Porque ele vai ter medo constante de ter outra crise. Tá? Então, aí vem a realmente vir a desencadear. Daí a importância da terapia para o paciente com pânico, porque ele vai, né, a terapia, ela vai ensinar nessa questão do paciente se controlar, né, com medo de ter outra crise. A partir do momento que ele vai se controlando, ou que ele consegue se controlar quando ele sabe que vai sentir outra crise, muitas vezes essas crises não são tão severas, tá? Não são, a sintomatologia não é tão intensa. Tá? Muitas vezes até, né, o paciente pode desmaiar e pronto. Certo? E daí, pessoal, nós temos o ciclo aqui do pânico, tá? No ciclo do pânico, veja bem, ó. Tudo começa, o paciente está normal, tá? Então, veja, o paciente está normal, mas veja que é um normal onde ele apresenta o quê? Ansiedade, tá? Porque esse paciente, pelo pânico, entrar nos transtornos de ansiedade, então esse paciente ele já apresenta uma ansiedade patológica, tá? Então, ele não é uma pessoa normal como aquela que apresenta uma ansiedade normal, que a ansiedade normal, como nós já vimos, é quando a gente se expõe a alguma coisa, né? Seja uma prova, seja uma entrevista, seja um primeiro encontro, seja algo que a gente vai ser avaliado. Passou aquilo, passou a ansiedade, tá? Só que para o paciente com pânico, essa ansiedade sempre é constante, ok? Aí o que é que acontece? Então, seus órgãos sensoriais percebem uma sensação de perigo, um possível perigo, tá? Quais são as sensações, quais são os órgãos sensoriais? Os 5 sentidos aí, tá? Então, ou ele vê algo, ou ele escuta algo, e que ele não sabe dizer, mas o seu psicológico está interpretando uma situação de perigo, tá? E daí, o cérebro faz o quê? Quando a gente está sempre numa situação de perigo, o cérebro, ele ordena para o corpo se preparar, tá? Para lutar ou para fugir. E é aí, pessoal, onde o corpo vai produzir todas aquelas sensações. Taquicardia, dispneia, tremores, desmaios, vertigens, náuseas, tá? Aí veja, o corpo, ele vai produzir isso por quê? Porque ele está lutando contra algo que o psicológico está ele está lutando porque o psicológico está mandando as informações para que ele lute, tá? Aí vem os sentimentos, os sentidos entendem que os sintomas como perigo, certo? E daí o cérebro capta o sinal de perigo, e daí o paciente realmente entra em crise, tá? Aí vem realmente a sensação de ansiedade mais forte, a sensação do ataque realmente de morte, tá? A sensação de morte que o paciente tem, o medo aumenta, certo? Então, veja, tudo começa o paciente normal, tá? Mas esse normal, ele está apresentando ansiedade patológica, ok? O cérebro, ele vê a questão, né? Os órgãos sensoriais, ele vê um perigo que não se descreve de que esse perigo, e daí o cérebro, ó, vamos preparar, tá? Estamos em perigo. Eu estou em perigo. O meu corpo vai demonstrar que estamos lutando, tá? E daí o cérebro, ele vai captar que realmente está em perigo, e daqui desenvolve a crise de pânico em si, tá? Que é o ataque de pânico também conhecido, ok? Aí o paciente controla-se, sai da crise, e daí volta à sua normalidade, mas sempre com ansiedade generalizada, ok? O tratamento, nós temos aí que o principal objetivo do tratamento do pânico é reduzir o número de crises, assim como a intensidade e a recuperação mais rápida.
As duas principais formas de tratamento é por meio psicoterápico e medicamentoso, além da família para apoiar, né? Então, nós sempre temos aí a tríade, família, medicação e psicoterapia, tá? Então, é aquele que nós vimos, né? No início, tá? As crises, elas são recorrentes. Quando o paciente ele começa a fazer tratamento, que vai ser o tratamento medicamentoso e a psicoterapia, então o que é que vai acontecer? A medicação ela vai trabalhar nos fatores causais, né, na questão dos neurotransmissores também, certo? E daí, pessoal, a psicoterapia ela vai ajudar no paciente ter um autocontrole, tá? A se controlar com relação aos medos que ele nem sabe o porquê, certo? Aí, aqui, ó, a psicoterapia geralmente é a primeira opção para o tratamento de pânico, mais especificamente a terapia cognitivo-comportamental, né, que é o TCC aí. Ele poderá ajudar o paciente a entender os ataques de pânico, a como lidar com eles no momento que ocorrerem e como ter uma vida cotidiana normal sem medo de ter um novo ataque. Tá? É quando o paciente, através da terapia, ele consegue esse autocontrole. Aí o que é que vai acontecer? As crises, elas vão tomar um tempo bem maior entre uma crise e outra, tá? E é como eu falei para vocês, muitas vezes o paciente ele pode passar até anos sem apresentar a crise, certo? Por quê? Porque a psicoterapia o ajudou na questão do autocontrole, a controlar o medo, tá? Aí, né, ela vai trabalhar aí no que sinto, no que faço e no que penso. Então, essa terapia cognitivo-comportamental para o paciente com pânico vai fazer com que esse paciente ele descreva as suas crises, tá? Ele descreva o que sente, tá? Os medicamentos, nós temos aí os antidepressivos e os ansiolíticos, né? Os antidepressivos, onde eles irão trabalhar na questão do humor, na questão do comportamento, tá? Os ansiolíticos que vão trabalhar aí na redução das ansiedades, dos fatores estressantes, tá? E dos medos aí. Como dados de enfermagem, nós temos que a enfermagem deve ter uma conduta que auxilie na melhora da condição de vida, tanto do paciente quanto de sua família. Deve ainda ajudá-lo a adaptar-se à nova condição, oferecer ajuda para que o paciente se reintegre na sociedade e garantir a adesão do mesmo ao tratamento. Tá? Então, a enfermagem, como nós já vimos, ela, né, tem que mostrar, né, a sociedade que existe o tratamento, que existe a doença, tem que mostrar à família que muitos dos sintomas que o paciente apresenta faz parte da sintomatologia, tá? Que a família ela não pode ignorar esses sintomas, ela não pode ignorar o paciente, tá? E que na realidade ela tem que abraçar. Assim como quando a enfermagem ela vê que a família ela também está precisando de ajuda, ela traz a família aí para terapia. Tá? Então, os cuidados de enfermagem aí, estabelecer uma relação de confiança com o paciente, para que muitas vezes ele venha a aderir ao tratamento, tá? Ajudar ao cliente a encontrar meios positivos para atender suas necessidades emocionais, que é a questão do autocontrole, onde devido às crises recorrentes, o paciente ele diz logo que ele não vai conseguir controlar esse medo, que o medo é maior do que ele, tá? Então, realmente, o diálogo e a confiança faz com que o paciente venha a aderir ao tratamento. Não deixar o paciente, isso, Aurelius, não deixar o paciente que suas queixas são infundadas, tá? Mostrar-se atento ao que o paciente sente quando este o expuser, tá? Onde muitas vezes a gente tem que ver, né, enquanto enfermagem, a necessidade desse paciente voltar ao psicólogo,
tá? Mesmo que não seja o período dele voltar, tá? Ou então está inserindo esse paciente em oficinas, ok? Para ver se ele consegue, né, tá ocupando a mente e não está pensando aí nos possíveis medos. Identificar a causa do transtorno, tá? A questão ambiental, a questão biológica, a questão social, auxiliar o cliente a encontrar meios de lidar com a ansiedade e o pânico, tá? Veja que a ansiedade ela vai estar sempre presente, tá, no paciente. E o pânico, ele é desencadeado pela ansiedade excessiva, né? Que vai trazer esses medos para o psicológico do paciente e não se sabe o que. Evitar tocar no cliente sem aviso, pois ele pode perceber isso como ameaçador, tá? Isso aí é uma coisa que nós devemos ter um cuidado com todo paciente com transtorno mental. A gente só tocar neles se necessário, tá? Auxiliar nas necessidades de autocuidado quando solicitado pelos pacientes, sempre encorajando sua independência, medicação conforme prescrito, e quando o cliente apresenta uma crise, a primeira medida a ser tomada e a da proteção, tanto individual, é a da proteção, tanto individual quanto coletiva. Se tentar conversar, acalmar, procurar um entendimento com ele. Aí, pessoal, os pacientes de pânico, nós temos que recomendar à família que ele não ande sozinho, tá? Principalmente se ele estiver tendo as crises recorrentes aí, ok? Porque, na realidade, quando ele está sozinho, ou quando ele está num ambiente, né, que não seja em casa, num ambiente fora de casa, e ele apresentar uma crise, uma pessoa conhecida, tá? Muitas vezes falando no ouvido desse paciente pode fazer com que ele se acalme mais e o tempo de crise aí seja menor, certo? Porque, como nós vimos, ele pode apresentar desrealização e despersonalização, tá? Mas lá no inconsciente, quando ele, né, escuta a voz de alguém conhecido, tá? De palavras calmas, então ele vai se acalmando, certo? Ok, pessoal, com relação ao pânico?